Bem-vindo ao canal Verdade ou Ficção, onde o mistério encontra a realidade. Você já ouviu falar de uma criatura gigantesca, com pescoço longo e corpo serpentino, que habita as águas frias e profundas de um lago escocês? Ela já foi fotografada, filmada e até investigada por sonares e submarinos, e ainda assim, ninguém conseguiu provar sua existência. Hoje, vamos mergulhar nas águas sombrias do Lago Ness, para tentar desvendar um dos enigmas mais duradouros e fascinantes da humanidade: o monstro do Lago Ness. Ou simplesmente, Nessie será uma criatura pré-histórica sobrevivente, um fenômeno natural mal interpretado, ou uma das maiores farsas já sustentadas pela imaginação humana? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é uma mistura de história, mistério e pura intriga científica. A história do monstro do Lago Ness é muito mais antiga do que se imagina. Os primeiros relatos datam do século VI, quando o missionário São Columba escreveu sobre um monstro aquático que teria atacado um homem nas margens do rio Ness, na Escócia. Segundo o texto, o santo ordenou à criatura que se retirasse, e ela obedeceu, desaparecendo nas águas. Essa seria a primeira menção registrada de uma criatura mítica ligada ao Lago Ness. Mas os povos antigos das Highlands já falavam, há séculos, de espíritos das águas, conhecidos como kelpies, seres metamórficos que assumiam formas monstruosas para atrair vítimas ao lago. Para os escoceses, o lago era sagrado e perigoso. Em 1933, uma nova estrada foi construída ao longo do Lago Ness, e os motoristas começaram a relatar algo estranho. Foi naquele ano que o casal Audi e John Mackay afirmou ter visto uma imensa criatura cruzando a superfície do lago. O relato foi publicado em um jornal local, e em poucos dias, o Lago Ness se tornou o epicentro de uma histeria global. Turistas, jornalistas e caçadores de monstros correram para a região. Mas foi em 1934 que o mundo inteiro ficou obcecado pelo caso. A famosa fotografia do cirurgião, tirada pelo médico Robert Kenneth Wilson, mostrava uma silhueta longa e sinuosa saindo da água -U, que parecia ser a cabeça e o pescoço de uma criatura pré-histórica. A imagem se tornou ícone mundial, mas décadas depois, seria revelada como uma das maiores fraudes da história. Durante quase 60 anos, a foto do cirurgião foi considerada a prova definitiva de que o monstro existia. Mas em 1994, um dos envolvidos na farsa confessou: a criatura era apenas um brinquedo de submarino com uma cabeça modelada em massa de madeira. Mesmo assim, o mito já havia ganhado vida própria. A foto falsa não matou o mistério. Pelo contrário, o fortaleceu, porque enquanto os céticos comemoravam, novos relatos e registros começaram a surgir, e todos muito mais difíceis de explicar. Desde 1933, centenas de pessoas juram ter visto algo estranho nas águas do Lago Ness. Os relatos são consistentes. Uma forma escura, comprida, com movimentos ondulantes, surgindo por segundos e depois desaparecendo nas profundezas. Em 1954, um navio equipado com sonar detectou movimentos submersos a mais de 100 metros de profundidade, acompanhando a embarcação. Os operadores afirmaram: não era cardume, não era rocha, era algo se movendo. Nos anos 1970, uma equipe de pesquisadores da Academia de Ciências da Grã-Bretanha filmou uma forma grande e irregular sob a superfície. As imagens nunca foram explicadas, e a curiosidade só aumentou. O Lago Ness é um dos lugares mais misteriosos do planeta. E não apenas por causa do mito. É o Thames, 40 km de comprimento, é extremamente estreito, e chega a profundidades superiores a 230 metros. É o maior reservatório de água doce do Reino Unido. E devido à alta concentração de turfa, suas águas são escuras como tinta, impossibilitando a visibilidade além de poucos centímetros. Ou seja, o cenário perfeito para alimentar o desconhecido. Além disso, há redemoinhos naturais, correntes frias e efeitos ópticos que podem distorcer o que os olhos humanos veem em menos um prato cheio, para ilusões visuais. Mas mesmo com todas essas explicações, algo ainda intriga os cientistas. Por que tantas pessoas descrevem o mesmo tipo de criatura, em épocas diferentes e sob condições distintas?
Ao longo do século XX, diversas expedições tentaram encontrar Ness. Em 1972, a organização LNPIB, Loch Ness Phenomena Investigation Bureau, usou câmeras subaquáticas e sonares de longo alcance. Eles registraram imagens de grandes sombras móveis, com formato semelhante a uma barbatana. Nos anos 2000, a tecnologia avançou. Drones, sonares 3D e varreduras de mapeamento por satélite analisaram o lago por completo. O resultado: nenhuma evidência conclusiva. Mas em 2019, uma nova esperança surgiu. Cientistas coletaram amostras de DNA da água menos e descobriram altas concentrações de material genético de enguias. Isso levou à teoria de que o monstro poderia na verdade ser uma enguia gigante. Mas enguias de 10 metros, nenhum espécime assim foi comprovado. Enquanto a ciência tenta explicar, o mistério cresce. Alguns acreditam que Ness é um plesiosauro, um réptil marinho pré-histórico, que teria sobrevivido isolado no lago, desde a era dos dinossauros. Mas isso esbarra em um problema. O lago só se formou depois da era glacial, muito tempo após a extinção desses animais. Outros falam em anomalias dimensionais, que o lago Ness seria uma porta interdimensional, onde criaturas de outra realidade se manifestam por breves momentos. Há também quem veja o monstro como uma manifestação espiritual, um guardião antigo do lugar, ligado às lendas celtas dos Kelpis. E claro, não faltam teorias ufológicas. Segundo alguns, o lago Ness seria a base subaquática de naves extraterrestres, o que explicaria as leituras anômalas de sonar e as luzes observadas à noite. Independentemente da verdade, o monstro do lago Ness se tornou um fenômeno cultural. A cidade de Inverness, próxima ao lago, recebe milhões de turistas todos os anos. Há museus, lojas e até passeios de barco dedicados à busca por Ness. O mito gerou filmes, livros, documentários e até estudos acadêmicos sobre o poder da imaginação coletiva. O que começou como uma lenda local se transformou em um símbolo mundial do mistério não resolvido. Uma ponte entre o folclore e a ciência. Mas há algo ainda mais profundo nisso. A necessidade humana de acreditar que nem tudo foi descoberto, que ainda há monstros escondidos nos cantos escuros do planeta. Céticos afirmam que o caso é uma soma de ilusões ópticas, troncos boiando, ondas e fraudes. De fato, muitas fotos e vídeos já foram desmascarados como montagens, sombras e até modelos de brinquedo. Mas mesmo os mais racionais admitem: há registros sonar e relatos oculares consistentes demais para serem pura coincidência. O biólogo Adrian Shine, líder de uma das expedições mais respeitadas, declarou: não acredito em monstros, mas acredito que há algo nas profundezas do lago Ness que ainda não compreendemos. E talvez essa seja a chave. O mistério do lago Ness não é sobre provar ou refutar, é sobre permanecer intrigado. O monstro do lago Ness é mais do que uma lenda, é um espelho da curiosidade humana, da nossa vontade de acreditar no impossível. Mesmo que todas as explicações científicas tentem racionalizar o fenômeno, algo no imaginário coletivo insiste em manter o mito vivo. Talvez Ness nunca tenha existido, ou talvez esteja lá, nas profundezas escuras, esperando o momento certo para reaparecer. No fim, o lago Ness continua sendo um lugar onde o mistério e a ciência se encontram menos, e onde a linha entre o real e o imaginário permanece borrada. E você? O que acha? O monstro do lago Ness é apenas uma lenda, ou uma criatura real que o mundo ainda não compreendeu? Deixe sua opinião nos comentários, porque cada teoria ajuda a construir a verdade por trás desse mistério. Se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio do Verdade ou Ficção. No fim das contas, fica a pergunta: verdade ou ficção?